O sistema nervoso funciona integrado ao sistema endócrino. Ele pode ser comparado a uma rede telefônica altamente especializada constituída por uma estação central. O sistema nervoso central é constituído de encéfalo e medula espinal. Temos também o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. Os nervos estão sempre estabelecendo a comunicação entre partes do corpo e o sistema nervoso central, interpretando as informações obtidas por nossos sentidos. O principal componente do sistema nervoso é o neurônio. O neurônio é um tipo de célula altamente especializada em receber, conduzir e transmitir os impulsos nervosos, ou seja, as mensagens entre as células. O impulso nervoso propaga-se em um único sentido, na neurofibra, seja ela um dendrito ou um axônio. Nos dendritos, o impulso propaga-se nas extremidades dendríticas para o corpo celular e deste para a extremidade do axônio. Na imagem, uma das células da glia ou célula glial, conhecida como oligodendrócito. As principais funções das células gliais, que constituem o sistema nervoso, são cercar os neurônios, mantê-los no seu lugar, fornecer nutrientes e oxigênio para os neurônios, isolar um neurônio de outro, destruir patógenos, remover neurônios mortos, mantêm a homeostase, o equilíbrio, formam mielina e participam na transmissão de sinais no sistema nervoso. Retomando, na imagem, astrócito, oligodendrócito, micróglia e o artrócito são células conhecidas como glia, gliais ou neuróglia, que dão suporte ao neurônio. São diversos tipos de células presentes no sistema nervoso central. Elas não geram impulsos nervosos, não formam sinapses e, ao contrário dos neurônios, são capazes de se multiplicar através do processo de mitose, mesmo quando os indivíduos são adultos. Potencial de repouso, potencial de ação, repolarização, até chegarmos ao impulso nervoso. Em um neurônio em repouso, que não recebeu um estímulo, a superfície interna da membrana plasmática mantém-se eletricamente negativa em relação à superfície externa. A diferença de potencial elétrico entre as faces da membrana plasmática é conhecida como potencial de repouso. Quando o neurônio é adequadamente estimulado, ocorre uma rápida alteração no gradiente elétrico da membrana. Esse processo, essa alteração, é a despolarização. Na despolarização, temos uma mudança na distribuição de íons entre as faces da membrana plasmática, uma inversão brusca das cargas elétricas, de forma que uma pequena área da membrana, a superfície interna, torna-se momentaneamente positiva em relação à superfície externa. Essa alteração súbita e transitória no gradiente elétrico entre as duas faces da membrana é chamada de potencial de ação. O potencial de ação dura bem pouco. A membrana estimulada e a situação de repouso logo se restabelece e o fenômeno é repolarização. Entretanto, a área que se despolarizou estimula outras áreas imediatamente adjacentes e esse fenômeno se repete, propagando até as extremidades do axônio. Essa propagação de potencial de ação é o impulso nervoso. Sinapses. Na maioria das sinapses, as extremidades axônicas são dilatadas e o citoplasma em seu interior apresentam bolsas ou vesículas membranosas repletas de substâncias denominadas neurotransmissores ou mediadores químicos. Quando o impulso nervoso chega a essa região, algumas das vesículas fundem-se com a membrana plasmática, liberando neurotransmissores para fora do axônio, no espaço sináptico. Esse espaço que há entre a extremidade do axônio e a célula vizinha, genericamente chamado de célula pós-sináptica.
Ao atingir a extremidade de um axônio, o impulso nervoso é transmitido a outras células, em geral, outros neurônios. A região de proximidade entre a extremidade de um axônio e a célula vizinha, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso, é chamada sinapse nervosa. Geralmente, ocorre entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, mas também pode haver sinapses entre axônio e um corpo celular, entre dois axônios e também entre axônio e uma célula muscular. Nesse caso, ela é chamada de sinapse neuromuscular. Os neurotransmissores ligam-se a proteínas receptoras da membrana da célula pós-sináptica. Se esta for outro neurônio, pode ocorrer a estimulação e a geração de um novo impulso nervoso que se propagará até a sinapse seguinte. Os neurotransmissores liberados por um neurônio são rapidamente destruídos por enzimas, o que evita que eles continuem a estimular a célula pós-sináptica além do necessário. Os cientistas já classificaram e identificaram muitas dessas substâncias chamadas de neurotransmissores. As mais famosas são acetilcolina, adrenalina, epinefrina, noradrenalina, serotonina e dopamina. O sistema nervoso central é constituído do encéfalo e da medula espinal. Ele é protegido por tecido conjuntivo, 3 meninges, dura mater, pia mater e aracnoide. Nessa região existe um líquido chamado líquido raquidiano ou cerebroespinal, ajuda a amortecer eventuais choques, ajuda na nossa defesa. A medula espinal é constituída por nervos raquidianos e protegida pela coluna vertebral. Ela conduz respostas, estímulos até o nosso encéfalo. O encéfalo é constituído do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. A ponte participa de algumas atividades do bulbo, interfere no controle da respiração, é um centro de transmissão de impulsos para o cerebelo, atua ainda como passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Bulbo é também conhecido por bulbo raquídeo ou medula oblonga. Essa é a constituição do chamado tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo é a parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio, pelo controle do tônus muscular, dos movimentos voluntários e a aprendizagem motora. Dependemos do cerebelo para andar, correr, pular, andar de bicicleta, entre outras atividades. O termo cerebelo deriva do latim e significa pequeno cérebro. O cérebro humano localizado no interior da caixa craniana é considerado o núcleo de inteligência e aprendizagem do organismo. No interior dessa caixa craniana encontramos o encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central, que recebe, processa e gera respostas às mensagens que chegam até ele. A chamada substância cinzenta é a camada mais externa do encéfalo. É formada principalmente pelos corpos celulares de neurônios. Já a região encefálica mais interna tem a cor branca e é constituída principalmente por fibras nervosas, que são dendritos e axônios. A cor branca se deve à bainha de mielina que reveste essas fibras. É importante frisar que a substância branca, em qualquer parte do sistema nervoso central, é constituída de fibras nervosas mielinizadas, e estas representam as vias pelas quais o impulso nervoso percorre áreas do sistema nervoso central e se organizam formando os tratos, que levam ou trazem as informações entre as estruturas. O córtex cerebral é dividido em áreas denominadas lóbulos cerebrais, cada uma com funções diferenciadas e especializadas. No lobo frontal, por exemplo, localizado na parte da frente do cérebro, na testa, acontece o planejamento de ações e movimento, bem como o pensamento abstrato. Já o lobo occipital, por exemplo, processa os estímulos visuais, daí também serem conhecidos por córtex visual. Os lobos temporais, acima das orelhas, têm a função principal de processar os estímulos auditivos. Encontram-se os lobos temporais,
como acontece com as informações que são processadas por associação, quando a área auditiva primária é estimulada e os sons são produzidos. A medula espinal, ou conhecida também como medula espinhal, é a porção alongada do sistema nervoso central, é a continuação do bulbo, que se aloja no interior da coluna vertebral, em seu canal vertebral ao longo do eixo. É frágil, fusiforme, comprida, que começa no final do tronco cerebral e se estende até o final da espinha. É constituída por 31 pares de nervos, que transportam as mensagens de entrada e de saída entre o cérebro e o resto do organismo. Também é o centro de reflexos, como reflexo patelar, reflexo do joelho, entre outros.